Não passou da hora do enfrentamento real? Mas eu faço enfrentamento real desde que eu estou na faculdade. Faz bastante tempo que eu estou nessa... O pessoal ainda tá repercutindo esse vídeo lá do Três Irmãos. Esse vídeo, aqui é um corte, né? Mas o vídeo inteiro da live, onde o Haddad foi falar sobre diversos temas, dentre eles a sua campanha a governo de São Paulo. Vamos conferir. Acaba sendo compensatório, sabe? Ele compensa. Eu acho que tem que continuar estudando esses temas. Sim. Mas eu vi Mas muito, a gente precisava desafogar, né? Eu soube de muita dificuldade técnica para isso. Não é simples, não. Não é simples. Ó, falar que a gente tá com quase 9 mil pessoas ao vivo aqui acompanhando essa conversa, então continua deixando o like. Haddad, a Madalena mandou R$100 aqui pra te perguntar. A política de acordos do PT afasta a juventude. Jovens caem na armadilha do PL, do Novo e do MBL. Uma desgraça pro futuro deles. Que bom que os comunistas ganham voz com firmeza para frear essa direita destrutiva e reaver os jovens. Não passou da hora do enfrentamento real? Mas eu faço enfrentamento real desde que eu estou na faculdade. Faz bastante tempo que eu estou nessa... Cara, a empáfia do fã do webcomunismo é muito inacreditável, né? O cara, ele tem um histórico gigantesco dentro da política, né? O cara já foi ministro da educação, ministro da economia não, né? Da fazenda agora. O cara teve como prefeito de São Paulo. O cara tem uma história dentro do PT e dentro da política brasileira. O cara, ele criou, foi ele que fez o Fundeb, tá? O Haddad, ele isentou, quando você vai juntar tudo, por causa do Haddad, 90% aí da população tá isenta de pagar imposto de renda ou completo ou parcial. Se você for até 5 mil por mês, você tá isento completamente. O cara taxou offshore, o cara taxou fundo exclusivo, o cara taxou bet 2 vezes, certo? O cara taxou dividendo, o cara tributou juros sobre capital próprio, mas ela acha que quem tá fazendo o combate real é o cara que tá fazendo vídeo pro YouTube. E veja, eu tô aqui fazendo vídeo pro YouTube. Nada contra você fazer vídeo pro YouTube, eu estou aqui, né? Mas assim, vamos supor, eu sou petista, né? Eu não vou pegar, nem que eu tivesse 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, eu não chegaria aqui pra vocês e diria, olha, o PT, ele só não caiu no esquecimento porque eu e os influenciadores petistas estamos levando o PT nas costas. Isso não existe, cara, sabe? Você pode ser um braço que favorece, que ajuda, mas você vir meter essa, sabe? E veja, isso é alimentado pelos próprios caras, né? Aí eu não vou citar nomes aí, mas tem uma galera aí, né? Vocês sabem quem são, que fica fica contaminando a cabeça desse povo pra achar que o cara que tá numa cadeira gamer, falando lá, dando as suas lacradas e suas bitadas, fez e faz mais pelo Brasil do que o Haddad. Sério, não tem condições, cara. É risível, é patético, sabe? Nós temos um desafio muito grande. Mas isso é verdade, o PT tá velho. O PT tá velho. É possível que sim. Acho que 6% do PT hoje são abaixo de 30 anos. É possível que sim. Eu não tenho dado, mas eu vejo pela convivência com meus companheiros ali. Sim. Cara, eu sou uma... Por que eu nunca... eu nunca saí da universidade, por exemplo. Sabe? Porque lá é uma fonte de inspiração. A sala de aula... sobretudo dessas instituições mais críticas, né, que o aluno mais crítico e tudo mais. E hoje tem muito aluno de escola pública na universidade pública. Não era assim. Na universidade pública só tinha aluno de escola particular. Mas hoje, graças às políticas afirmativas, à expansão da universidade pública, também o ProUni que nós fizemos e tudo mais, você tem muita gente na universidade de escola pública. Exatamente. E isso por parte, né, do esforço do PT de avançar para colocar o pessoal para estudar. Oriundo da escola pública. Então você vê o Brasil se manifestando criticamente dentro das universidades. E isso é um baita de um ganho. A emergência desse pensamento mais radicalizado, tanto à direita e à esquerda, tem a ver com isso. Tem mais gente discutindo hoje o Brasil do que tinha antes. Era mais homogêneo o Brasil dentro da universidade. Hoje ele é muito mais heterogêneo dentro da universidade. O Brasil sempre foi heterogêneo, mas a universidade não.
Então a universidade hoje tem uma heterogeneidade maior e mais condizente com o que é o Brasil. E uma das razões pelas quais eu mantenho o vínculo com a sala de aula é porque aprende-se muito na sala de aula. Você não vai lá ensinar, você vai lá ser provocado por tensões, problemas. Por que eu não parei de escrever? Eu tenho 2 livros, um de 22 e um de 26. Né? Eu podia parar de escrever. É uma coisa dessa sobre ser tensionado, né? Eu lembro que o André Roncaglia, vocês lembram, né? Do André Roncaglia, infelizmente ele saiu do YouTube, mas por um bom motivo, que ele tá no FMI. Mas ele falou que, como ele é professor desde cedo, concursado, ele pegou a fase em que a maioria era classe média normal para alta e branca, né? E quando o governo Lula foi avançando e colocando pessoas pretas e pardas e periféricas de escolas públicas também, né? Nas universidades, começou a chegar para ele outros tipos de perguntas referentes a questões raciais, envolvendo a economia, questões referentes ao público feminino na economia, né? Questões diversas, né? E ele começou a se sentir pressionado, no bom sentido, ele disse, né? De assim, cara, eu vou ter que estudar mais, porque eu estava acostumado a falar para um público, esse público só me tensionava nessa linha aqui, e de repente chega um público com um novo tipo de olhar para as coisas, e eu começo a me questionar, realmente, não tinha pensado por essa perspectiva, e aí o próprio professor vai melhorando, né, e começando a abrir os olhos para outros tipos de questões que ele não pensava antes. Isso é uma coisa boa, positiva, não só para o aluno, mas como o próprio professor, aquele que quer aprender e continuar aprendendo, obviamente, né? Não paro de ler e escrever, não paro de entrar na sala de aula, porque eu acho que essa renovação é muito importante. E arejando em ideias. E eu me meto nos temas que eles estão discutindo. O que é a China, o que é a Rússia, o que é o Brasil, o que é os Estados Unidos, o que é não sei o quê, para onde vai o capitalismo, para onde não vai. Eu gosto desses temas. Né? Como é que organiza o Estado, como é que... Então, eu tô nessa briga. Talvez, e aí não estou falando que isso é um mérito, com a mesma curiosidade que eu estou numa sala de aula, eu estou dentro do Estado. Tá? E dentro do Estado você se depara com uma correlação de forças, uma situação no Congresso, uma situação no Judiciário, uma situação nos partidos, no Executivo, na composição de governo, você se depara com limites que às vezes parecem até intransponíveis. Né? Cara, e o que ele tá falando disso? Por que ele tá falando disso, né? Porque ele não pode falar o que eu falei aqui no início, né? Pô, essa galera aí que é fã de comunista X, comunista Y, não tô generalizando, tá, galera? Aqui, não tô falando de todos os comunistas da história da humanidade, né? Mas vocês sabem que tem uma galera aí que adora tirar o PT pra merda, tirar criminosamente o Haddad pra merda. Vocês sabem que isso acontece. Falando como se fosse só pela vontade, pela força do querer, de fazer acontecer. Ai, porque se quisesse fazia. A gente sabe que não é assim. Essas pessoas que falam isso, nunca, como diz aí a galera, nunca administraram uma birosca. Nunca administraram uma bodega, sabe? Aí acha porque tem, sei lá quantos mil inscritos, 200, 300, 500 mil inscritos no YouTube, acha que é capaz de ditar os rumos do Brasil. Você não é, cara. Não é, sabe? Muito menos quem é seu fã. Se os grandes líderes aí desse movimento aí, sectário, dentro da esquerda, não são capazes de fazer isso, imagine o cara que é liderado por eles, entende? Aí o Haddad não pode dizer isso, né? Aí ele vai mastigando, até dizer, olha, tem barreiras praticamente intransponíveis. Óbvio que tem umas que dá pra passar, outras não. Você tem que abrir diálogo com os setores. Engraçado que se essas pessoas que falam, né, os líderes, né, esses movimentos sectários, olha, tem que fazer acontecer porque faz e acontece, é isso e aquilo. Se eles fizessem isso, eles seriam empichados. E tem alguns deles que não são idiotas ao ponto de acreditar no que dizem. Eles, se tivessem lá, eles não fariam isso. Eles seriam cobrados pelo público deles e o pessoal ia dizer, quando você era o cara que dava a voz pra gente, você dizia que era só fazer e acontecer. Chegou a sua vez e você não faz e acontece. Por quê? Porque existem limites, né? Existem barreiras, né?
Por exemplo, uma vitória que nós tivemos, né? Não só de repor o dinheiro da saúde e da educação, mas a taxação dos super ricos, que começou no Brasil, não é que terminou, começou, mas é um começo. Era impensável você aumentar imposto de renda sobre juros sobre capital próprio, que afeta banco, sobre fintech, sobre bet, sobre... Detalhe, o Haddad que fez isso. Imposto sobre fintech, juro capital próprio. E tem líderes aí sectários comunistas na internet dizendo, mas é pouco. Vai se lascar, né, bicho? O que é que tu fez pro país pra ajudar a combater a desigualdade na história desse país? Nada. Tu faz vídeo pra YouTube, cara. Aí, uns mamão desse. Ai, porque é pouco. Aí se não faz, porque não faz. Aí você faz, é pouco. Aí você faz mais um pouco, mas ainda é pouco. Você tá entendendo? Pô, não se cobrava imposto de bet, cara. Você tratava a bet como se fosse uma santa casa de misericórdia. E o cara tá acabando com a vida das pessoas. Ainda tá fazendo isso, né, Haddad? O quê? As bets, pô. Então, o que elas pagam não compensa o tanto que elas adoecem. Não compensa mesmo. Mas como é que proíbe o jogo digital? Entendeu? Quer dizer, nem foi o Lula que autorizou, né? Foi o Temer. O Bolsonaro teve 4 anos para fazer alguma coisa, não fez nada. Nem cobrou imposto, nem proibiu. Nada. Nem cobrou, nem proibiu. Não fez nada. Uhum. E deixando criança jogar, deixando o idoso jogar, deixando o beneficiário de Bolsa Família jogar. Isso vai ser um problema do Lula nos próximos 4 anos. Vai, né? mas Ele vai ter que fazer alguma coisa a mais, né? Mas nós já proibimos beneficiário de Bolsa Família de jogar, criança não pode mais jogar, CPF de criança você não entra numa bet. Tem botão de auto-exclusão, você pode se auto-excluir do ecossistema, aí você não consegue entrar em nenhuma casa de aposta e nem rever a sua decisão, que pode ser por tempo determinado, mas enquanto vigorar, você não consegue desistir de jogar. Tem vários, né? Tem o Ministério da Saúde atuando em... Tem, por exemplo, um mecanismo, o Desenrola 2.0. Se você quiser fazer, você não pode apostar em bet. Tá? Você tem que botar lá o mecanismo e você não consegue mais apostar pelo seu CPF. Tem tudo isso, cara. E os caras ficam... mas aí não é o suficiente, tem que acabar. Como se fosse simples, né, bicho? Um lobby da desgraça, os caras viajando de jatinho com dono de bet, pô. O lobby é grande, pessoal. Essa praga entrou no futebol, patrocina o futebol inteiro, patrocina os influenciadores aí do Brasil todinho, patrocina comunista, porque tem comunista aí que anda de Camaro, que divulgou bet, não sei se divulga ainda. Luan, você tá falando de quem? De uma galera aí. Inclusive essa pessoa eu gosto muito dele, mas são coisinhas que não dá pra deixar passar e eu só não falo quem é porque eu gosto do conteúdo dele, sabe? É uma galera que também atua com isso e fala, não, mas aí a aposta esportiva é diferente. Não é, é tudo bet, sabe? Aí é a galera que fica, tem que acabar, como se fosse assim, ó. Não é assim. Em relação às pessoas que estão criando relação de dependência, tem controle de publicidade um pouco maior do que tinha. Tá acontecendo coisa. É o suficiente, na minha opinião? Não, porque o caso é muito mais grave do que parece. Muito mais grave. Né? Mas não se cobrar nem imposto do cara. O cara tinha um lucro líquido e não pagava imposto. Então muita coisa foi feita no Congresso, um Congresso absolutamente conservador, mas que cedeu a essa agenda. Reconheceu que era uma agenda justa e votou com o governo mesmo sendo de oposição. Esses partidos estão dizendo que são oposição à política econômica que eu fiz, votou conosco. O Tarcísio é do PR. O PR votou mais comigo do que com a oposição. Pois é, gente, pra vocês verem, né? Não é só na força do querer, né, bicho? Eu fico puto com um negócio desse, essa galera é fogo, velho. Mas me digam aí, o que é que vocês acham disso? Você concorda comigo? Você concorda com a Haddad? Fala aí pra mim, comente. Tem aqui o Pix, se inscreva. Sua inscrição é muito importante, tá? Faça esse canal crescer, ajude, comente aí umas 3 vezes, hypa e até o próximo vídeo.